chegar para o cliente e ser sincero. Ó, eu consigo, minha empresa faz uma reunião com o cliente, ele vai explicar a empresa dele e vai falar, ó, eu consigo fazer para você isso, isso e isso hoje, entendeu? Então, não falar nada a mais daquilo que você aquilo que você não pode entregar. Que hoje não é sobre você ter uma empresa grande ou pequena, é sobre você ter um atendimento diferenciado. E você viu isso? Vale muito, muito esse insight. Então, assim, você que tem um escritório pequeno, médio, grande, foca em organizar o seu atendimento, foca em, de fato, ser mais humanizado com o cliente, que isso vai garantir que o seu cliente fique no escritório. O cliente é como se fosse seu filho ali, é o seu negócio, é o seu ganha-pão, então você tem que cuidar, prestar o melhor serviço possível, ter ali um diferencial para manter esse cliente, entendeu? E cumprir aquilo que você prometeu. Eu prometi para o cliente que vou fazer isso, isso e isso, fazer aquilo que você prometeu. E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E como eu sempre falo para vocês, que eu gosto de trazer aqui o pessoal de chão de fábrica, o pessoal que tá no operacional, sim, que afinal de contas, gente, esse papo aí, sair do operacional, é meio balelinha, tá? E eu trago as pessoas aqui real, do dia a dia, que tá ali na trincheira, fazendo acontecer. E hoje, convidado super especial, ele é nosso cliente, é o Isaac, da M2 Contabilidade. Ele tá em Hortolândia, interior de São Paulo. O escritório dele tem 3 anos, mas melhor do que eu falar dele, do escritório dele, da trajetória, é melhor ouvir da boca dele. Isaac, primeiro, quero te agradecer, sair lá de Hortolândia, dá o quê? Umas 2 horinhas, mais ou menos? Ou menos? Por causa do trânsito. Umas 2 horinhas. Querendo ou não, sair do interior, vir para São Paulo é uma caminhada. Obrigada por ter se disponibilizado, vindo até aqui, contar um pouquinho da sua história, para inspirar os contadores que tá no dia a dia ali, que a maioria não são os contadores que viajam para cima e para baixo, que tem jatinho, que tem um monte de coisa, é gente que nem a gente. Obrigada. E melhor do que eu falar do Isaac, me conta quem é o Isaac, por que o Isaac escolheu contabilidade e, por fim, por que você resolveu empreender na contabilidade? Bom, primeiramente quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, participando desse episódio com você. Mas vamos lá. Comecei na área contábil em 2012. Tá. Começar lá do início. Isso. A princípio, 18 anos. Uhum. Fui convidado para trabalhar no escritório de contabilidade. Era praticamente meu primeiro emprego. Trabalhei 2 dias, odiei. Não quis, não era para trabalhar no arquivo ali, não gostei. Falei, não é isso que eu quero para mim. Esquece, não fui mais. Pedi para sair, não fui mais. Foi 2 dias de trabalho só. Daí vai, vida que segue, vida anda. Daí em mais ou menos 2010, a minha esposa começou a trabalhar com a contadora, começou a fazer faculdade de contabilidade e eu vendo ela ali, falando do trabalho dela no dia a dia, comecei a achar interessante. Daí em 2012 apareceu a oportunidade de eu fazer a contabilidade. Uhum. Daí eu falei, vamos lá, né? Descobrir o que é essa tal da contabilidade. Daí comecei a faculdade. Depois de 1 ano e meio de faculdade, comecei a trabalhar no escritório de contabilidade. Comecei como arquivista também, lá embaixo. Daí fui aprendendo. Com 45 dias depois, fui promovido para a área fiscal, a área tributária. E foi aonde eu fui fazendo minha carreira. Uhum. Comecei na área tributária, fiquei quase 10 anos trabalhando nesse escritório. Saí de lá, fui para outra empresa, daí já era uma empresa privada, não era escritório de contabilidade, onde eu fazia a parte tributária, a parte fiscal também da empresa. E nesse meio aí, durante a pandemia, veio todo mundo trabalhando em casa, minha esposa trabalhava em casa e eu ainda estava no presencial, mesmo na pandemia a gente trabalhou presencial. E veio essa ideia de começar o nosso escritório. Então, a gente começou durante a pandemia, apareceu um cliente, queria ser cliente nosso, e agora? A gente pega o cliente, não pega, a gente não tinha ali um espaço, daí começou, vamos pegar, a gente vai tentando, vamos ver o que dá para fazer. E veio um cliente, veio outro, daí acabou que no final de 2022, a gente estava pensando em, não posso mais trabalhar em casa, eu preciso ter um espaço para atender o cliente, preciso ter um espaço ali para dar mais credibilidade, né? Vou chamar um cliente para fazer uma reunião na minha casa, não dá. Daí, uma colega de trabalho minha também estava com a mesma ideia de montar um escritório, ela chamou a gente para dividir uma sala comercial. Bacana. Daí a gente pegou a ideia dela, alugamos a sala, vamos dividir. Daí acabou que 2, 3 meses depois, essa minha colega mudou de rumo, ela conseguiu uma outra oportunidade, ela falou, que infelizmente eu não vou ficar mais. E eu estava ali sozinho, não tinha... Os clientes que eu tinha na época não dava para sustentar praticamente
as despesas de casa, não dava para sustentar ali a sala comercial, as despesas que o escritório tinha. Eu falei, agora lascou. Tinha contrato de aluguel, tinha tudo. Eu falei, tudo bem, a gente vai se virando. E graças a Deus a gente focou, fomos trabalhando, correndo atrás de cliente, fazendo ali um bom trabalho e o escritório foi crescendo. Bacana. Daí, depois de um tempo, a gente saiu dessa sala, a gente está num outro espaço melhor hoje. Tem 1 ano e meio que a gente está nesse espaço. E já estamos pensando em mudar para um espaço maior, porque o espaço já está pequeno também. E estamos, graças a Deus, aí, cada dia chegando mais cliente, cada dia crescendo mais. Show de bola. Antes de dar continuidade aqui, gente, eu preciso falar uma coisinha para vocês, tá? O YouTube mostra pra gente que tem muita gente que assiste esse podcast e não é assinante do nosso canal. Então, sabe o que eu quero? Você gosta desse conteúdo? Dá uma forcinha aí. Se inscreve aqui no nosso canal, ó. Bate aqui o sininho, coloca ali para você receber todas as notificações. Curte também, porque você ajuda o nosso canal a crescer. Então, eu sei que você tá assistindo, mas me ajuda aqui. Se inscreve a crescer esse canal, viu? Muito obrigada. Isaac, e aí você falou uma coisa bem interessante, né? Você falou que você começou na pandemia. Pandemia foi uma época onde tava tudo um pandemônio, né? Então, todo mundo correndo e tal. Por que você, em plena pandemia, você resolve empreender na contabilidade? Qual foi a sua virada de chave? Porque às vezes a pessoa que está do outro lado tá passando uma dificuldade e tal. E acho que o nosso pior momento da história foi a pandemia. E aí você tomar uma decisão de empreender ali, qual foi essa virada de chave? Eu acho que é sonho, né? A gente sempre, quando começa a trabalhar num lugar, a gente tem um sonho de ter o negócio da gente, ter ali, ser dono do próprio negócio. E a pandemia, o fato de estar tudo no online, tudo remoto, tudo no home office, assim, na época, eu acho que acabou ajudando, porque eu consegui ter ali os primeiros clientes sem ter um espaço físico, entendeu? Trabalhava tudo remoto, atendia o cliente de forma remota, então a gente conseguiu meio que ter esse chute inicial aí, sem ter lá uma despesas iniciais que eu teria montando um escritório normal, entendeu? Sim, sim. Então, eu acho que o fato do home office, que muita gente hoje acaba... não gosto, não acho legal, mas pra gente, no início ali, foi bacana, acabou sendo importante pra gente essa questão de conseguir trabalhar remoto, atender os clientes de forma remota. Ali. Você ficou 2 anos, né? No home office? Sim. Foi 2 anos, tá. Muita gente realmente quer empreender. Tem muita gente que assiste esse canal que está começando a empreender e tal. Quais foram os aprendizados desses 2 anos no home office? E o que foi legal de aprendizado e o que você não faria de novo? Até para quem está ali, quem tá querendo abrir o teu empreendimento e não tem. Que a primeira dica é que ele já falou aí, gente. Não tem muito dinheiro para investir? Vai no home office que deu certo. Mas fala um pouquinho dos aprendizados, o que você não faria mais, o que foi legal. Fala um pouquinho pessoal? Bom, vamos lá. Com relação ao aprendizado, vamos dizer que é lidar com o cliente. Ter ali o feeling de conversar com o cliente, que eu tinha o feeling, mas atendendo como a parte operacional de um escritório. Não tinha esse feeling de atender como um empresário, como um contador. Então, foi aonde iniciou ali no online, ter que aprender, ter que correr atrás, a responsabilidade agora é minha, então é meu cliente, eu preciso ter um bom atendimento, que é o nosso foco sempre, desde quando a gente iniciou o escritório, sempre foi ter um atendimento diferenciado, entendeu? Então, eu acho que a gente conseguiu entender melhor ali, o fato de estar no home office, ter um pouquinho mais de tempo, entender melhor essa parte de atendimento ao cliente, ter essa questão, o pessoal fala atendimento humanizado, né, hoje em dia, mas eu falo que é o diferenciado, entendeu? Então, eu acho que hoje em dia o atendimento é tudo. Foi uma das coisas que eu aprendi ali durante o home office. Uma coisa que eu aprendi, não foi no home office, mas eu aprendi para a vida, assim, já aconteceu que eu trabalhei com vendas também antes, não falar para o cliente aquilo que você não sabe, entendeu? Chegar para o cliente e ser sincero, eu consigo, minha empresa faz a reunião com o cliente... ele vai explicar a empresa dele e vai falar, eu consigo fazer para você isso, isso e isso hoje, entendeu? Então, não falar nada a mais daquilo que você aquilo que você não pode entregar, certo? Apesar de ter algumas coisas que no dia a dia você não está acostumado a entregar aquilo, mas você percebe que você pode correr atrás, pode estudar e consegue fazer uma entrega legal para o cliente no que ele precisa. Então, se você perceber que você consegue atender o cliente no que ele está precisando no momento, no que ele... com as dores atuais dele,
fecha o contrato, vai atrás do cliente, legal. Ah, agora tem alguma coisa no cliente que eu não consigo atender, que vai, vamos dizer assim, impactar na minha reputação no mercado, vai impactar na minha reputação com o cliente, então é melhor perder o cliente do que aceitar o cliente ali no dia a dia e você não atender às expectativas dele, entendeu? Show. Que isso aí não vai ficar legal para sua reputação. Ouviu, gente? Ouviu? E uma coisa, antes da gente estar falando sobre isso, ó, pensando antes da gente entrar aqui para gravar, ele tá falando uma coisa bem interessante, que ele não se importa com a quantidade de cliente. Ele se importa com a qualidade do cliente. E hoje, em época de internet, muita gente fala, eu tenho X, então 1.000 clientes, não. E ele teve a consciência de que ele precisava ter o cliente bom. E ele falou uma coisa bem interessante, aquilo que ele consegue entregar, ser verdadeiro, entregar essa verdade, né? E você falou uma coisa interessante sobre essa questão do atendimento humanizado. Isaac, me explica uma coisa. Você já trabalhou em outros escritórios de contabilidade. Por que que hoje, ainda em plena era de IA, em plena era de tecnologia, comunicação, ainda muito escritório de contabilidade peca nisso? E você tem, não deveria ser um diferencial, mas você tem visto isso como diferencial. Por quê? Por que que você entende que isso virou um diferencial, até comparando com os demais? E que a pessoa que está assistindo pode transformar isso em diferencial? Bom, eu acho que a maioria nessa questão de os contadores pecar é deixar o atendimento direto ao cliente com o funcionário. Tá. Às vezes, por exemplo, quando eu trabalhei em escritório de contabilidade, eu trabalhava na área fiscal, eu atendia lá, eu tinha lá uma carteira de 50, 60 clientes que eu atendia. Eu fazia tudo, eu fazia o operacional, atendia o cliente, tinha que correr atrás de legislação, tinha que mostrar ali a fazer, às vezes, a reunião com o cliente, enfim. Era tudo focado no funcionário. Ah, essas carteiras, esses clientes aqui são seus, é você que vai atender eles, você que vai fazer, entendeu? Mas por fora não tinha nenhuma supervisão disso. Se o que eu estava falando para o cliente realmente era correto, se o atendimento que eu estava dando para o cliente realmente condizia ali com a, vamos dizer, com a cultura da empresa, não tinha nenhuma fiscalização disso. Então, eu, graças a Deus, hoje tenho um cliente da época que eu trabalhei, que virou cliente meu por causa do meu atendimento. Então, sempre vesti a camisa, sempre atendi bem. Mas eu percebi que tinha gente que não estava nem aí. A pessoa chegava lá, vou atender o cliente de qualquer jeito, eu vou chegar aqui fazer meu serviço das 8 às 18 e já era, entendeu? Então, eu acho que o pessoal peca em não fiscalizar, deixar tudo na mão de terceiros, sendo que o negócio é seu. O funcionário, ele está ali na empresa. Se ele achar um negócio melhor, ele vai embora e tipo, a empresa é que se dane. Uhum. Agora, com você, se o funcionário tratar o cliente mal, se o funcionário não atender o cliente bem, o cliente vai embora e você vai diminuir sua receita. Então, o cliente é o seu negócio, o cliente que é a peça-chave ali da sua empresa. Então, você tem que fiscalizar. Pode deixar para o funcionário fazer, mas sempre tem que estar fiscalizando, sempre tem que estar indo atrás. Igual hoje eu faço isso. Temos todas as empresas que entram no escritório, a gente cria um grupo de WhatsApp, faz ali todo o atendimento. Às vezes eu não estou conseguindo acompanhar o que está acontecendo, não importa WhatsApp ou por e-mail, mas eu estou sempre olhando. Eu não respondo o cliente, mas eu estou sempre fiscalizando o que está acontecendo, se está respondendo, se não está, como que foi feito o atendimento, entendeu? Então eu sempre estou de olho nisso aí, porque o que eu ofereço para o meu cliente é um atendimento diferenciado. E para eu ter um atendimento diferenciado, eu tenho que fiscalizar, eu tenho que estar ali nos momentos que eu não consigo atender ele diretamente, entendeu? Show de bola. Olha só, gente. Tá aí, ó. A cerejinha do bolo. Ele lá no outro escritório percebeu que a maioria das pessoas não tinha o zelo pelo cliente, então você tem que chegar aqui, que tá ok, que tem realmente colaborador que não vai estar ali, mas eu sempre digo que é o olho do dono que engorda o gado, e vai ser Exato. Sempre assim. Por mais pessoas falem, você tem que sair do operacional, blá, blá, blá. Ele começou a fazer o quê? Quando ele veio, ele falou assim, eu vou fiscalizar o atendimento, eu vou olhar o que está acontecendo. E hoje, Isaac, até hoje, eu entro na nossa central de atendimento lá, eu fico olhando, atendimento por atendimento, vejo que respondeu legal agora. Eu não sei, você está usando o Zap Contábil ou não? Ainda não. Ainda não, mas provavelmente uma hora você vai utilizar ele. E o Zap Contábil agora, ele tem uma parte que vê o sentimento do cliente, né? Então lá você vê se o sentimento ele é bom, se ele é ruim, assim por diante, sabe? E é super legal isso, porque até foi uma sugestão minha para assim, gente, eu quero, como tem muito atendimento, eu não vou conseguir olhar para todos, mas eu quero ver na hora que entrar alerta. E essa é a diferença, gente. Aí eu vou fazer um jabá, você que não tem o Zap Contábil ainda, vou deixar o link aqui.
logo, logo ele vai ter, e você vai conseguir fazer todo esse gerenciamento de atendimento, porque, gente, é bobeira isso, que a gente tá... É uma coisa que deveria ser o principal, mas hoje, nós, consumidores, ficamos dentro de uma empresa a partir do momento que essa empresa dá uma atenção diferenciada. E isso acontece em todas as contabilidades, foi isso que ele falou. Esse é o segredo. Esse é o segredo dele conseguir ir avançando em relação ao crescimento do escritório. E aí você disse que você saiu ali do home office, você já contou aqui quais foram as experiências, né, em relação a isso. Aí foi para o escritório. A necessidade de ir para o escritório veio por causa de que, se hoje a gente tem essa questão do home office, trabalhar online e tal, qual foi essa necessidade? Até para tirar as dúvidas aí dos contadores que vai ou não para o presencial tal. Como que é isso, Isaac? Credibilidade, eu acho. Uhum. Até no comecinho a gente tinha clientes menores ali, às vezes tinha um MEI, um Simples Nacional, empresas que não davam assim tanto trabalho, não vou desmerecer, mas às vezes é um cliente que a gente conseguiria atender ali, tá trabalhando de casa, tranquilamente. Daí começou a aparecer clientes maiores, que às vezes, se eu, por exemplo, precisava fazer uma reunião com o cliente, eu não tinha espaço, não tinha local. Não vou chamar o cliente para vir fazer uma reunião dentro da minha casa, entendeu? Daí eu teria que alugar um coworking, então é um negócio mais complicado. Daí eu alugo um coworking e falo, mas e seu escritório? Cadê? Você não tem escritório? Então eu acho que a questão de ter o espaço ali acabou gerando, para gerar um pouco mais de credibilidade, foi o que fez a gente decidir sair do home office, entendeu? O espaço para a gente atender o cliente, ter ali a sua fachadinha lá fora, ter o seu endereço na internet, no Google, sei lá, você colocar o seu endereço lá, você vai colocar o endereço da sua casa, também não é interessante. Então, ter o espaço físico ali foi o que fez a gente acabar saindo ali do home office para ir pro presencial. Foi essa necessidade. Entendi, ó. O que ele acabou de falar aqui, gente? Disse aqui que ele viu a necessidade de atender o cliente queria ser atendido, ele ter o endereço ali, não levar para casa dele, e aí foi essa virada de chave também, que o presencial fez uma grande diferença. E eu acredito que nessa mesma época você acabou contratando lá o site da gente, começou a fazer o site e tal. E aí, o que eu quero que você enfatize aqui, Isaac, é sobre a questão da contabilidade local. Hoje, a maioria das pessoas, e tá tudo bem isso, quer atender Brasil, tá tudo certo. Mas muita gente esquece do local, né? Como que tá sendo essa experiência de ter uma contabilidade local, aonde as pessoas te encontram ali no Google? O quanto isso foi importante para vocês no crescimento? Eu quero que você fale um pouquinho também sobre essa virada de chave em relação ao marketing. Por que você sentiu essa necessidade? Me conta um pouquinho sobre isso. Bom, quando a gente pegou a sala, alugamos a sala comercial ali, precisava de ter mais cliente, porque a despesa aumentou. Sim. E para ter mais clientes, a gente precisava de ter o marketing, alguém precisava de achar. E eu estudando ali, eu falei, o meio da pessoa achar é a internet. Então, a primeira coisa que a gente precisa é de um site. Foi onde eu entrei em contato com a DPG para a gente poder ter o nosso site ali. Então, a gente já fez o site, meio que deu uma arrumada ali no Google Meu Negócios. Enfim, então a gente já meio que começou a aparecer no digital, Sim. certo? Daí as pessoas começaram a procurar a gente, entrava no Google, contabilidade em Hortolândia. Aparecia nosso site. Geralmente depois, no começo não, mas depois de um tempo começou sempre o nosso site a aparecer em primeiro lugar. Contabilidade Hortolândia em primeiro lugar, contabilidade Hortolândia em primeiro lugar. Então a gente focou nessa questão de atender os clientes ali da região. Hoje, se aparecer um cliente de outro lugar, a gente atende, não vou negar o cliente. Mas considerando a nossa região, a gente não é o maior escritório, como eu já tinha te falado, a gente não é o maior, mas se você olhar no Google, procurar, a gente é o escritório mais bem avaliado e com maior nota ali, né, no Google, vamos dizer assim. Então, isso aí faz toda a diferença. O cliente chega, procura no Google Contabilidade Hortolândia, ele vai lá, procura... tem escritórios não muito bem avaliados e tem a gente lá que está com a melhor nota. O pessoal vem atrás da gente. Inclusive, eu tenho um cliente nosso que ele veio exatamente por causa disso. Ele falou que, eu invisto em torno de R$2.000 por dia em tráfego pago, que ele vende para o Brasil inteiro, então é um produto diferenciado que ele tem e ele precisa desse investimento. E daí ele entende muito dessa questão de tráfego pago, tráfego orgânico, e daí quando ele falou que procurou a gente, porque a gente tem uma nota muito boa, uma avaliação muito boa, e quando a gente falou que era no orgânico, que a gente não fazia tráfego pago, ele ficou mais admirado ainda. Então, essa questão do online aí, de ter o site, se aparecer, se mostrar para a cidade ali, entendeu? Na nossa região, fez também toda a diferença aí no nosso crescimento.
Olha só que interessante, gente. É uma ferramenta hoje do Google, aonde ele fez um trabalho junto com a gente aqui, e ele hoje aparece ali na região, muito bem avaliado. Por isso a importância, ele estava falando para mim, que ele manda o link para todo mundo avaliar, para os clientes dele. E é uma estratégia simples, porém, que você tem que estar ali olhando, né? Às vezes a pessoa pensa assim, tem um site, não vou, a site não dá nada. Tá aqui a grande resposta que site, sim, dá tudo. Claro que dá. Ainda mais para negócios locais. E aí, olha só que um cliente dele falou que investe R$ 2.000 de tráfego por dia, ficou admirado e escolheu ele por causa que ele tinha boas avaliações. E isso, olha só, e escritório de contabilidade, que é um serviço de confiança também. Eu, por exemplo, hoje em dia eu escolho médico com avaliações do Google. Sabe o que eu faço? Até contar um segredinho para vocês. Eu vou no convênio. Aí eu pego os nomes das clínicas, dos médicos. Eu vou lá no Sr. Google, taco o nome deles lá e vejo qual que tá melhor avaliado. Aí eu escolho o médico do convênio pela avaliação do Google. Boa dica. Tá vendo? É isso que as pessoas fazem. Então, assim, você que tá do outro lado aí, segue o exemplo dele. Eu vou deixar aqui o site deles. Nem precisa... Se vocês falar assim, Contabilidade Hortolândia, ele vai ser o primeiro lá a aparecer. Vocês vão ver o site deles e tal. E é até legal que esse dia tava me contando que uma agência de publicidade, né? Que encontrou vocês lá e viu o site. Falou assim, nossa, achei o site super estruturado. Foi você que me contou isso, né? Aconteceu também já, de uma agência de publicidade isso. procurar a gente, achar o site da gente muito legal e elogiar. Falar, nosso site de vocês está bem bacana, está bem estruturado, tem aquelas questões do SEO lá, isso. que está bem legal. Feito, tá muito bem feito. Bem legal. E é isso, gente. Então, assim, mais uma vez, não é porque você é pequeno que você não pode pensar grande, né? Porque, e o legal da internet é que ela dá essa grandeza, que às vezes a pessoa vê o teu site, você tá lá com o seu escritório pequenininho, mas ele parece que o seu escritório é enorme e tal. Quantas vezes... E tá tudo bem, é para aparecer mesmo, né? A gente precisa aparecer, olhar esse entorno todo e as pessoas sentir essa confiança. Sim. Então, foi isso que ele fez. Só que uma coisa bem interessante que você falou para mim, que eu vejo que muitos contadores pecam. Vendas. Ele falou no comecinho que ele sempre gostou de vender. Você falou lá atrás, assim, quando a gente tá começando aqui, eu gosto de vendas, sempre gostei de vendas e tal. Esse seu gostar de vendas fez um diferencial? Porque não adianta o cara chegar lá no teu escritório, né, Isaac? O cara te achou lá no Google, você recebeu uma indicação. Se você... O que você aprendeu nesse tempo? E eu vejo que muita gente vai lá, investe em tráfego pago, investe tal, só que na hora de abordar o lead, de receber, não sabe fazer isso. E uma coisa também que ele me disse, que hoje ele como o espaço ainda não está do jeito que ele quer lá, até para colocar mais gente no local, está pensando em expandir, porque ele não acha legal colocar o cliente junto com as pessoas, tal, que é uma baita visão, mas me fala toda a sua visão em relação a esse relacionamento com o cliente e tal, de venda, você foi aprendendo do quê, pra quê, por quê? Conta um pouquinho pro pessoal. Tá, vamos lá. Eu comecei trabalhando com vendas aos 18 anos, eu trabalhei no Camelô, em Campinas. Legal. Eu fui Camelô, eu trabalhava lá como funcionário. E assim, fui aprendendo a vender. Na época eu vendia produto e eu vou ser sincero, não gostava. Tanto que eu fiquei acho que 7, 8 anos trabalhando. Sem gostar. Sem gostar. Eu saí de lá porque eu estava já esgotado. Eu falei, não quero, esse mundo das vendas não é para mim. Uhum. Saí de lá, entrei para contabilidade, daí comecei atendimento dos clientes. Apesar de não vender, eu tinha que atender o cliente, mas era mais tranquilo. Não tinha que meta, não tinha nada disso. Então, é uma coisa que dependia de mim. Daí, saí do escritório, montei meu negócio e agora? Como é que eu vou atrás de cliente? Daí descobri que eu tinha que vender novamente. Meu Deus, ela me persegue. Daí lá veio as vendas de novo me perseguindo. Daí eu falei, não, vou ter que me aprimorar. E daí comecei a estudar, comecei a procurar cursos. Inclusive, no seu livro que eu tô lendo, tem bastante dicas boas na parte de vendas, tem bastante insights lá. Enfim, comecei a ter que vender a contabilidade ali para os clientes. Como que você fez para fazer a virada de chave de vendas, para você conseguir avançar em relação a vendas? Porque a maioria dos contadores hoje, eles não têm essa pegada. O cara chega o lead lá, chega todas as informações para ele e ele não acaba não vendendo, porque não é nem sobre você ter tráfego pago e tal. Tem que ter a parte também do contador. Como foi essa virada de chave para você? Tá. Continuando, então, quando eu comecei a vender ali na parte contábil, me vender o serviço, que eu acho que é uma coisa mais difícil ainda do que vender o produto, porque o produto, o cliente chega, ele já sabe o que quer. Eu quero comprar uma caneca, eu já sei a caneca que eu quero, só vai questão de preço ali, você ter que mostrar para o cliente o seu diferencial. Quando eu comecei a vender ali o serviço,
foi mais difícil, porque tem a questão de preço, tem a questão de concorrência, tem a questão de ter que lidar ali com o cliente, ter que lidar com pessoas. E para mim foi uma barreira. Eu falei, não, mas a minha esposa, que é a minha sócia, ela não queria se envolver nessa área. Ela falou, não, para mim não é isso. E eu falei, para o escritório crescer, para o escritório seguir em frente, alguém precisa fazer isso, então vai ter que ser eu. Uhum. Então fui me aprimorando, estudando e percebi que eu precisava entender mais de pessoas. Fui atrás de entender um pouco mais de pessoas. E conversando com os clientes ali no dia a dia, percebi que a maior dor dos escritórios, dos clientes que chegavam para mim hoje era atendimento. A maior dor, para praticamente, vamos dizer, não vou dizer todos, mas a maioria dos clientes que chegou para a gente hoje, que vieram de outros escritórios, vieram reclamando de atendimento. Eu estou em fulano de tal, escritório tal, não estou gostando do atendimento deles. Eu estou no outro escritório, não estou gostando do atendimento deles. O contador, às vezes, eu pergunto, não sabe me responder, me responde sem ter ali a autoridade. Enfim, daí eu falei, eu tenho que ter um diferencial. Daí eu falei, meu diferencial hoje vai ser atendimento. Então, hoje eu foco 100% de ter um atendimento de excelência. Uhum. Tanto que a gente está, desde quando a gente começou o escritório, a gente não perdeu nenhum cliente. Bacana. Graças a Deus. O único cliente que a gente vamos dizer assim, que não perdeu, ele saiu do escritório o ano passado, de fevereiro mais ou menos, por causa de desacordos ali, algumas coisas internas que teve. Ele saiu do escritório e falou, vou procurar um outro escritório. Daí ele foi para um escritório grande ali da região, achando que ia ter ali... Por ter um espaço maior, é uma empresa grande também esse cliente, ele falou, eu acho que o espaço maior vai me atender melhor. Isso, vai ter um espaço mais VIP, né? Isso. Daí acabou que ele foi para lá, chegou em outubro, o cliente entra em contato com a gente e fala, pessoal, vocês conseguem fazer uma proposta para eu voltar para vocês? Porque ele foi para lá e ele não se adaptou. Chegava lá, era tudo muito robotizado, ele falava sempre, cada vez com um funcionário diferente, ali era sempre direto com a gente tinha autoridade, a gente tem autoridade no que fala, sabe explicar para o cliente da maneira que o cliente quer ouvir, entendeu? Porque às vezes eu vou explicar um negócio para você, você vai entender o que eu explicar, mas às vezes outra pessoa, eu tenho que ter um olhar diferente, explicar de uma forma diferente, entendeu? Para aquele cliente ou qualquer determinado assunto. Então você tem que parar, ouvir o cliente, entender o que ele precisa, entender a forma que ele vai te entender para você conseguir explicar para ele, ter ali até vender a contabilidade para esse cliente, entendeu? Então, eu acho que essa questão de diferenciar o atendimento, ter um atendimento ali mais focado de acordo com o que cada cliente quer, tá fazendo diferença pra gente, entendeu? Gente, baita aula que ele deu aqui sobre atendimento, então acho que vale aqui você dar um like aqui, curtir, manda esse podcast lá pro seu grupo de contadores, muito bom, ó, você vê a virada de chave que ele percebeu, o cliente foi embora, e aí o cliente viu que lá, mesmo sendo um espaço grande, porque hoje não é sobre você ter uma empresa grande ou pequena, é sobre você ter um atendimento diferenciado, e você viu isso? Vale muito, muito esse insight, então assim, você que tem um escritório pequeno, médio, grande, foca em organizar o seu atendimento, foca em, de fato, ser mais humanizado com o cliente, que isso vai garantir que o seu cliente fique no escritório. E ele falou assim, Marta foi embora, porque o cara estava em desacordo, ele viu lá também que chegou lá, ele preferiu voltar por causa do atendimento que o Isaac deu. E aí, Isaac, lá fora a gente estava falando, né, que você pôs uma meta. Olha só, outra coisa que eu achei bem legal também, que você tinha falado fora para mim, que a gente não vê eles fazendo, meta. Então, assim, vamos deixar a vida me levar. Deixa a vida me levar, né? Então, o que ele falou? Quando eu fui lá pro presencial tal, eu coloquei uma meta de X número de clientes. E eu fui acompanhando aquilo. Quando chegou no meio do ano, já tinha batido a meta. E aí, ele falou assim, agora a gente dobra a meta. Dobra a meta, exatamente. A gente dobra a meta. E aí, você foi lá e dobrou essa meta em relação a isso. Olhando hoje para um todo, tá? Olha, vamos olhar para o mercado da contabilidade, vamos olhar para o mercado no Brasil, olhar para o digital, as coisas que vêm acontecendo. E a pergunta aqui, Marta Sincera, em ação mesmo. Você acha que vai ter mais, tem mais mercado para vocês? Vocês acham que com a reforma tributária vai ficar pior, vai ficar melhor? Você acha que tem muita contabilidade já fazendo muita coisa? Qual que é a tua visão, não sendo um escritório imenso, mas já sendo ali um escritório de médio porte, qual que é a tua visão daqui 5 anos, daqui 2 anos, 2027? Você acha que os contadores estão ali, eles vão ter que fazer alguma coisa? Você acha que você vai ter que fazer alguma coisa? Me conta um pouquinho, Isaac.
o trabalho, né? A profissão de contador, inclusive já até faço as comparações com outros clientes meus, é como se fosse um médico, né? O Isso. médico, para ele conseguir tratar da gente ali, tratar da pessoa física, ele tem que ter sempre se atualizando, sempre estudando, então ele nunca para de estudar. Ele vai se formar, mas as doenças elas vão evoluindo, vai aparecendo remédios novos, curas novas, então ele tem que estar se atualizando. O contador é a mesma coisa. O contador que não se atualiza, que ele não acompanha o mercado, que é aquele contador que só quer mandar guia do imposto para o cliente pagar, não dá nenhum plus a mais ali no atendimento no dia a dia, esse contador eu acho que vai acabar, não vai existir mais, entendeu? Agora, o contador que tem um atendimento diferenciado, presta ali uma consultoria, consegue entender as dores do seu cliente ali no dia a dia, visualiza as dores, entra em contato com o cliente, porque não adianta você saber que o seu cliente tem um problema, tem uma dor ali no dia a dia, mas não avisar ele, entendeu? Que eu sei que geralmente costuma acontecer isso dentro de escritórios contábeis. Então, eu visualizei, percebi que o meu cliente está com algum problema, seja no financeiro, seja na rotina gerencial, seja de RH, enfim. Eu tenho que procurar a solução, entendeu? Apresentar uma solução para ele, seja uma solução interna, algum produto meu, algum serviço meu extra para oferecer para ele, ou então ir atrás de parcerias, enfim, eu tenho que ajudar o meu cliente a resolver os problemas, as dores dele no dia a dia, entendeu? Então, eu acho que esse tipo de contador que tem um auxílio maior, trabalha mais lado a lado ali com o cliente, está mais perto do cliente, tenta entender melhor ali a situação de cada cliente, eles vão permanecer no mercado. Agora, o contador que só manda guia de imposto para pagar, para o cliente pagar, que é o que o cliente geralmente menos quer saber, esse aí já está praticamente quase extinto do mercado, né? Então, esse aí não vai continuar, entendeu? Mesmo sendo um escritório grande. Mesmo sendo um escritório grande. Eu percebo isso. Eu tenho clientes lá que vieram de escritório grande exatamente por isso. Porque chega lá no escritório grande, o atendimento é focado no funcionário, entendeu? Não tem ali aquele feeling de estar mais próximo, mais lado a lado com o cliente. E acaba sendo uma coisa meio... vamos dizer assim, acaba caindo na rotina, entendeu? O contador escritório grande, ele tem muitos clientes, ele não consegue dar uma atenção legal para cada cliente, com a atenção devida que cada cliente merece. Às vezes a equipe dele está ali sobrecarregada, saturada do operacional, também não consegue dar atenção legal, é onde os clientes vão saindo fora, entendeu? Os clientes vai saindo, vai procurando outros tipos de contabilidade, onde ele tem aí um atendimento mais VIP, vamos dizer. Não vou dizer VIP, mas é um atendimento mais lado a lado ali com ele, entendeu? Então, acho que independente do tamanho do escritório, se não mudar a mentalidade, não se atualizar, não mudar essa mentalidade de só mandar guia e ser mais próximo do cliente, principalmente com a reforma tributária, isso aí vai acabar, entendeu? Não vai existir mais. Entendi. E mais uma pergunta aí. E como a gente faz isso na escala, Isaac? Como que você está pensando? E porque ele sempre fala, quem não está vendendo está morrendo. E aqui, gente, é papo aberto, Marta sincera. Como se faz isso na escala? Tá, vamos lá. Primeira coisa, eu seleciono os clientes, entendeu? Tanto que hoje eu estou com quase 50 clientes no escritório. Se for ver para um escritório de 3 anos, não é tanto cliente assim, entendeu? Mas, então, eu seleciono o tipo de cliente que eu quero trabalhar. Geralmente, os clientes que chegam para mim são clientes que realmente querem entender os números da empresa, quer entender ali o que o contador consegue ajudar. Realmente, sei lá, às vezes acabou tendo algum problema com a outra contabilidade e nesse problema entendeu qual que é o verdadeiro trabalho de um contador. Então, eles procuram a gente para ter esse diferencial, realmente trabalhar como contador. Então, primeira questão é selecionar os clientes que eu quero trabalhar, que eu quero lidar no dia a dia. Selecionando os clientes, eu não vou ter tantos clientes assim, mas eu vou ter bons clientes e que me pagam bem para eu poder trabalhar para eles, prestar o serviço do jeito que eles querem, entendeu? Então, com relação a escalonar, eu sei que vai chegar uma época, vai chegar um momento que eu vou ter que ter alguém ali para poder dar esse atendimento para o cliente. Eu não vou conseguir acompanhar de perto igual eu acompanho hoje. Então, assim, 100%. Mas daí, a minha ideia, pelo menos no momento, é ter... O pessoal fala...
departamento de atendimento ao cliente. Sucesso Do cliente. Seria mais ou menos isso, mas ser uma pessoa de confiança minha, que eu sei que vai dar um atendimento legal para o cliente para poder acompanhar ali de perto os clientes, entendeu? E assim, acompanhar de perto os clientes novos, porque os clientes que eu tenho hoje, eles já estão acostumados comigo, já gostam do meu trabalho, já gostam do meu atendimento. Se eu chegar a partir de amanhã e falar, ó, fulano, a partir de hoje eu não vou mais atender você, quem vai atender vai ser fulano de tal. Às vezes o cliente não vai gostar. Ele pode ser que eu perca um cliente ali, entendeu? Então, enquanto eu conseguir dar conta ali de ter esse atendimento mais focado, mais próximo do cliente, eu foco em mim. A partir do momento, não estou dando mais conta, vou ter esse departamento de sucesso do cliente, onde vai ter ali pessoas responsáveis por esse atendimento, mas para os novos clientes que vão vir, entendeu? Para os clientes que já estão mais próximos de mim, que já estão acostumados comigo, eu não acho legal fazer essa mudança, porque pode ser que o cliente não se adapte e eu acabe perdendo o cliente, entendeu? Entendi. Nesses anos de contabilidade, lá de trás, que você já começou a trabalhar no escritório e tal, o que você acha que a contabilidade mudou para melhor? E o que foi de pior, assim? E quais são os aprendizados em relação a isso? Tá, boa pergunta. Vamos lá, mudou para melhor. Pelo menos eu, no meu ponto de vista, assim, eu acho que os empresários, eles não é nem a contabilidade, é a mentalidade dos empresários. Os empresários, eles estão cada vez conseguindo entender melhor ali o real trabalho de um contador, o que um contador pode fazer para a empresa deles, qual que é o diferencial ali da contabilidade, entendeu? Então, eu acho que essa questão de mudança de mentalidade dos empresários acaba mudando a contabilidade também, entendeu? Agora, o de pior é uma boa pergunta. Vamos pensar em algo aqui. Pensa em algo assim que, putz, isso aqui podia ser diferente, que você sempre tá ali, tá batendo o martelo o tempo todo a cabeça. Tá. Com relação àqueles clientes também que não sabem o real trabalho do contador, entendeu? Às vezes eu gosto de trabalhar, mostrar serviço para o cliente. Eu gosto de estar ali no dia a dia, ligar para o cliente, saber o que está acontecendo, mostrar o serviço. E tem clientes que não tá nem aí, não quer saber da contabilidade. Ele só quer saber de chegar ali, ter o imposto dele no final do mês para ele pagar, ter a guia dele para ele pagar. Ele não corre atrás do contador, não vai atrás, tá acontecendo isso na minha empresa, você pode me ajudar? Então, isso que é uma coisa, eu acho que é ruim da contabilidade, entendeu? Não é nem na parte contábil, é na parte mais relacionada aos clientes, entendeu? Né? E tem a questão, trabalhando agora ali, tendo no dia a dia meu escritório, a concorrência. A concorrência é complicado. Por exemplo, eu gosto de ter um atendimento diferenciado, eu gosto de dar um serviço mais, vamos dizer assim, mais personalizado para o cliente. E só que para eu fazer isso, eu não consigo cobrar o valor que a minha concorrência cobra, entendeu? Então, às vezes, eu acabo perdendo muito cliente por causa de concorrência, por causa de preço. Mas se eu for baixar o preço porque a concorrência cobra hoje, eu não consigo prestar o serviço com a qualidade que eu presto. Então, eu não baixo, meu preço é esse. Se você quiser, eu explico para o cliente meu diferencial, entendeu? Então, a concorrência, vamos dizer assim, desleal, não sei se seria essa a palavra correta, mas acaba atrapalhando muito aí a área contábil, entendeu? Se todos os contadores conseguissem provar para os clientes deles o real trabalho, a verdadeiro trabalho de um contador, o valor que um contador tem, todos conseguiriam cobrar mais, todos conseguiriam ter ali um ticket médio maior e o mercado não seria tão desleal assim com relação à concorrência, entendeu? Entendi. Tá vendo, gente? As mesmas dores, os mesmos problemas que a gente vê aí no dia a dia que o Isaac enfrenta em todo lugar. Pessoal, concordo contigo, essa questão da concorrência, se todo mundo conseguisse ver valor, nem ver valor, o contador conseguisse entregar esse valor, porque você viu que o Isaac tem um posicionamento, ele tá certo. Meu valor é esse. Se você quiser, ok. Se você não quiser, tá tudo certo também. Segue em frente, porque eu não consegui entregar algo melhor para vocês no esse valor. E tem gente que vê esse valor, consegue enxergar nele, porque ele tá ali aprimorando. Mas tem gente que prefere pro preço, mas depois o preço também, se a empresa naquele preço não conseguir suprir a necessidade do cliente, ele vai acabar perdendo, porque no fim, é óbvio que brasileiro é chorão, a gente gosta de um descontinho, mas no final a gente sempre vai ficar com o prestador de serviço que presta o serviço de verdade. Acabou. Isso aí pode ser até a pessoa mais baixa renda quando o cara é de alta renda. A gente sempre quer a prestação de serviço. Óbvio, se for preço bom,
maravilha. Mas se o preço estiver um pouco além, se a gente vê valor aqui, a gente vai fazer o esforço para pagar. O que você pensa, Isaac, sobre hub de serviço? Porque hoje muita gente, né, pega a contabilidade e fala assim, você tem várias oportunidades de vender várias coisas para os seus clientes hoje. Qual que é a tua ideia nisso? Eu acho isso bacana? Não, porque assim, tem vários contadores que vêm aqui e falam assim, Marta, para mim, o meu nicho, assim, o meu core é contabilidade. Esse negócio aí de ficar vendendo kits, aquilo, não quero saber. Tem outros já não, já consigo fazer um bom faturamento e tal. Qual que é a tua visão? Até para quem está assistindo a gente conseguir entender se investe nisso, não investe. Qual que é a tua visão sobre isso? Eu acho que quando você presta um serviço legal para o seu cliente, você mostra para ele ali um serviço de confiança, ele tem a credibilidade no seu trabalho, acaba ele confiando 100% em você. Sim. Entendeu? Então, você tem que ter esse hub de serviço. Eu tenho no escritório hoje, a gente tem BPO financeiro, certificado digital, registro de marca. A gente tem lá sistemas para oferecer para o cliente, então a gente tem todo esse hub de serviços aí para oferecer. Por quê? Às vezes, no dia a dia, eu procurava um cliente... fazendo reunião com o cliente, eu estou com um problema na minha marca. Alguém ligou aqui, eu estou com um processo, eu tenho um cliente que ele sofreu um processo por causa de marca, quase que ele precisou ter que trocar o nome dele. Enfim, daí eu falei, nossa, essa é uma dor de alguns clientes, eu vou ter que correr atrás para oferecer isso aqui. Tive uma cliente que estava com problema no financeiro, eu vi que o financeiro dela estava bagunçado, a pessoa que trabalhava para ela, ajudava ela, precisou sair e ela ficou com essa dor. Eu falei, eu faço o financeiro para você. Comecei a oferecer o BPO financeiro. Certificado digital. Todo cliente, toda empresa precisa de certificado digital. Inclusive, eu tinha até tem uma amiga minha contadora também, que ela oferecia o certificado digital quando os clientes dela precisavam, ela oferecia para uma outra empresa e não fazia lá. Daí um dia eu falei para ela, Rose, você está errada, tem que aparecer no seu escritório. Daí eu passei o contato da empresa de onde eu faço certificado, entrar em contato, hoje ela faz o certificado lá, e ela até me agradeceu. Eu falei, Isaac, eu estou tendo uma renda extra com certificado digital. Exato. Entendeu? Então, tem que ter, enfim, tudo que é aquilo que eu vejo que meus clientes precisam e eu consigo trazer para dentro do escritório, eu tento trazer. Entendeu? O que eu não consigo trazer, eu vou procurar parcerias. Para eu fazer esse tipo de serviço, para mim hoje, não dá, não tem mão de obra, não tenho, às vezes, conhecimento técnico para isso. Eu vou procurar parcerias para quando o meu cliente chegar, eu ter para oferecer para ele, entendeu? Porque hoje, praticamente, quase todos os clientes, quando eles precisam de alguma coisa, eles vão até o escritório. Isaac, eu estou precisando de um advogado trabalhista. Você tem aí? Eu não faço essa área, mas eu tenho fulano de tal para te indicar, entendeu? Então, eu acho que quando o empresário pega essa confiança no contador, ele tem ali a faca e o queijo na mão. Porque tudo que ele conseguia trazer para dentro do escritório dele, ele vai ter uma renda extra e ele vai oferecer para o cliente dele. E às vezes o cliente está ali, como ele tem confiança, ele não vai nem pesquisar preço, entendeu? Exato. Porque a contabilidade, quando ele começa, ele vai pesquisar preço, porque ele ainda não confia em você, ele não sabe o seu trabalho. Então, para você trazer ele ali para dentro da casa é mais complicado. Uhum. Agora, um serviço extra, a partir do momento que ele já confia em você, você só vai falar para ele, fulano, é tanto. E às vezes ele não vai nem pesquisar preço, ele já vai contratar o serviço e dá para você ter um faturamento extra bem legal com relação a hubs de serviço aí na contabilidade. Pronto, gente, tá vendo aí? Se tinha dúvidas sobre hub de serviços, tá aqui a prova viva. Ele tem 50 clientes e esses 50 clientes confiam nele. E uma coisa, e isso é muito verdade, que você falou, Isaac. Tudo que a gente vai fazer, a gente fala com o nosso contador. Exato. Eu ia abrir uma empresa de brinde e conversando com o contador, ele me deu um olho e disse, Marta, vai ficar mais interessante para você se você fizer com comissionamento e tal. Não faça isso. Não, você tem razão. Já abortei a ideia. E qualquer coisa que o cliente quer, ele vai falar... É uma coisa de louco isso, mas é isso. A gente vai como, que precisa de advogado, precisa não sei o quê. Ele vai sempre no contador. Por quê, gente? Porque quando o cliente pega a confiança no contador, porque nossas finanças estão na mão deles. Pegou confiança, nada assim mais íntimo na nossa vida do que financeiro, né? Se for parar para analisar. Então, ele acaba pegando confiança no contador e o contador acaba tendo uma oportunidade. Se você acabou de falar, tinha uma colega aqui que fazia de outra empresa, ela hoje agradece ele. Então, gente, começa a olhar esse hub de soluções para você conseguir entregar isso para o seu cliente. Porque se você não conseguir entregar isso para o seu cliente, outro vai entregar. E como o seu cliente confia em você, se você tiver bons parceiros, se você tiver bons produtos, é juntar ali, é mamão com açúcar, é você conseguir fazer as coisas rodarem e o teu cliente está sempre ali fidelizando o seu cliente e acompanhando. Isaac, a gente está chegando aí pro fim. Olha como uma hora não passa, voa. A gente começou, 2h30, né? Já são 40, quantos minutos já estão? Já são 50 minutos já? Meu Deus do céu. 50 minutos, meu Deus do céu. A gente está chegando aí, a gente está indo pro fim. Eu quero que você deixe aí
um recado para os contadores, até olhando para essa câmera aqui, daquilo que fica do teu coração. Eu quero, até antes de você dar o recado, eu quero que você fale qual que é a sua perspectiva de futuro. Daqui 2 anos, você vê a M2 Contabilidade de que forma? Como que foi essa crença? Aí depois disso você pode deixar o recado para os contadores. Me fala um pouquinho sobre isso. Bom, atualmente eu tenho num prédio de salas comerciais. Tá. A gente tem lá 6 salas comerciais, mais uma na frente e um andar de cima. É um prédio bonito, todo espelhado, é um prédio assim diferenciado. Eu falei que o meu objetivo é aquele prédio ser todo meu. Olha só. Entendeu? Final do ano passado, a gente estava com 13 clientes. Esse ano a gente já conseguiu aumentar de 13 até agora com 50 clientes. Ontem eu estava olhando ainda, eu até nem te falei, eu tô com 16 propostas que eu mandei para o cliente lá, que o cliente tá para ainda analisar. Então, assim, 2025 para a gente foi um ano muito bom, a gente já triplicou a meta, então já tá ótimo. E o meu objetivo é esse, tanto que uma dos objetivos, uma das coisas que está me segurando, que eu falei que eu preciso aumentar o espaço, né, que hoje não tem espaço maior, é porque eu tô torcendo para alguém das umas salas do lado esvaziar, para eu poder pegar uma sala do lado e depois pegar outra, e eu falei que o prédio ali vai ser a sede da M2A, um dia vai ser nós todos ali. Então, o meu objetivo é esse, é crescer. Uhum. Você tentar aumentar o número de clientes, sempre focado, é claro, no nosso diferencial, que é o atendimento, focado ali de estar lado a lado com o cliente, não perder a qualidade do serviço, mas crescer o máximo possível aí e, quem sabe, virar ali uma referência na nossa região, pelo menos, entendeu? Show de bola. Antes de você dar o recadinho, contabilidade dá para deixar rico? Te deixa rico? Dá para ter uma vida boa? Olha, eu não sei se... Eu acho que dá. Se você trabalhar certo, trabalhar legal, uma hora você fica rico, entendeu? Uma hora você fica rico. E dá para melhorar, sim, a vida. Eu, se for ver, nesses últimos 3 anos, assim, melhorei bastante minha vida, graças a Deus. E o objetivo é esse, chegar lá na frente, aumentar meus clientes e, quem sabe, ficar rico. Se você trabalhar certinho, focar ali no seu negócio, focar na sua cultura, nas suas crenças, ter um excelente atendimento, eu acho que dá para ficar rico, sim. Ouviu, né? Então é só trabalhar, e que nem falou, trabalhar, fazer as coisas certinha, que com certeza absoluta. Olha para essa câmera aqui e deixa o recado que vier do seu coração, para quem estiver assistindo. Pode falar o que quiser. Bom, primeiro, falar aí para os contadores que estão nos ouvindo, né? Essa questão de realmente ter aí um diferencial, ter um feeling com o seu cliente, entendeu? O seu cliente como se fosse ali seus filhos. Eu costumo dizer que é como... Esses dias eu passei numa rodovia ali movimentada na Anhanguera e eu vi um outdoor de um cliente nosso bem grandão ali. Eu fiquei todo assim... agradecido, porque eu falei, nossa, é um cliente nosso que a gente abriu desde pequeno ali, a gente fez a abertura da empresa dele e ele tá com o outdoor ali num lugar que chama bastante atenção, achei muito legal. Então, o cliente é como se fosse seu filho ali, é o seu negócio, é o seu ganha-pão, então você tem que cuidar, prestar o melhor serviço possível, ter ali um diferencial para manter esse cliente, entendeu? E cumprir aquilo que você prometeu. Eu prometi para o cliente que vou fazer isso, isso e isso. Fazer aquilo que você prometeu, não, igual eu falei no começo, não prometer nada daquilo que você não consiga cumprir. E eu acho que é isso, cuidar dos seus clientes ali como se fossem seus filhos, seus pacientes, se fosse parte do seu patrimônio, entendeu? Até porque a empresa é um patrimônio do empresário. Isso aí. Ele confiou o patrimônio dele pra gente. Então, Isso se aí. ele confiou, a gente tem que honrar com aquilo. Se a gente não trabalhar certo, a gente pode quebrar a empresa e, além de quebrar a empresa, de perder um cliente, você vai estar quebrando o negócio de outra pessoa. É isso aí. Ouviu, gente? Ouviu? Pega essa visão, viu? Isaac, foi muito bom você ter vindo até aqui, compartilhado, numa humildade, numa simpatia. Tenho certeza que esse podcast vai ser um sucesso. Obrigada de coração, obrigada mesmo. E desejo, você vai voltar aqui mais vezes. Na hora que você voltar, seu escritório vai estar 3 vezes mais. Quem sabe já com o prédio, né? Vamos lá, sabe? 2 anos vou assim, né? Sabe não, em nome de Jesus, vou profetizar que vai estar com o prédio, se Deus quiser. Obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço de estar aqui, conhecer o espaço de vocês. Foi muito bacana também. Muito obrigado. Quem quiser falar com o Isaac, tem algum lugar? Vou colocar aqui tem algum arroba, alguma coisa, consegue que eu vou colocar aqui? Tem. Primeiro tem meu Instagram, que é Isaac Contador. Tem o Instagram do escritório, M2A Contabilidade.
E tem o nosso site, m2acontabilidade.com.br. Lá no nosso site tem todas as nossas informações. Por lá você consegue acessar Instagram, acessar o WhatsApp, enfim, tem tudo lá. Show. E eu vou deixar aqui, gente, caso vocês queiram bater um papo com ele, trocar alguma ideia, é uma pessoa super acessível, uma pessoa mega, assim, uma pessoa muito iluminada e que, de fato, aí tem algo... Tem bastante coisa para compartilhar com vocês. Mais uma vez, obrigada, Isaac. Eu que agradeço, Marta. E você que ficou até aqui assistindo esse podcast, eu quero que você curte aqui o canal. Eu quero que você se inscreva no canal. Gente, quanto mais você compartilhar esse conteúdo com seus amigos, nos grupos, mais o meu canal vai crescer, mais você compartilha conhecimento e a vida vai te retornando. E você que não gostou, eu sempre falo, né? Manda lá pros inimigos, afinal não é um conteúdo para você, é pros inimigos, certo? Me ajuda aqui a crescer. Grande beijo, gente. Até a próxima e tchau, tchau.